Bulsara, com o nome artístico de Freddie Mercury, nascido em 5 de setembro de 1946, em Stone Town, Zanzibar, agora atual Tanzânia, é falecido em 24 de novembro de 1991, em Kensington, Londres, Inglaterra, foi um cantor e compositor de rock britânico cujo carisma extravagante e vocais poderosamente ágeis, mais famoso pelo banda Queen, fez dele um dos vocalistas mais dinâmicos do rock. Bulsara ou Freddie Mercury nasceu de pais Parsi que emigraram da Índia para Zanzibar, onde seu pai trabalhava como escriturário do governo britânico. Quando criança, Freddie foi enviada para um internato em Panchgani, estado de Maharashtra, na Índia. Desde cedo com inclinação artística, formou ali uma banda na qual tocava piano. Quando Zanzibar se tornou parte do país independente da Tanzânia em 1964. Aos 8 anos, os pais de Mercury o enviaram para um internato em Bombaim, Toji, Mumbai, na Índia, onde estudou piano e passou seu tempo livre com sua tia e avós. Não demorou muito para que o jovem carismático se juntasse à sua primeira banda, os Ectics. Em 1963, Freddie Mercury mudou-se com a família para Felton, na Inglaterra. Mais tarde, ele estudou arte gráfica e design na Yale Technical College and School of Art, graduando-se em 1969. Em 1969, Mercury se juntou a um grupo chamado Ibex como vocalista. Ele tocou com algumas outras bandas antes de unir forças com seus futuros companheiros de banda do Queen. Influenciado pelo estilo de rock baseado no blues, como Cream e Jimi Hendrix, Freddie Mercury começou a cantar com bandas em Londres. Ele também se tornou amigo do guitarrista Brian May e baterista Roger Taylor da banda Smile, e em 1970, quando o vocalista do Smile saiu, Freddie Mercury o substituiu. Ele logo mudou o nome do grupo para Queen e o seu para Freddie Mercury. O baixista John Deacon entrou no ano seguinte. Incorporando elementos tanto do heavy metal quanto do glam rock, a banda estreou em disco com Queen, 1973, que foi seguido por Queen segunda, 1974. Apesar de uma mistura impressionante de harmonias vocais majestosas e um trabalho virtuoso de guitarra em camadas, o Queen inicialmente não conseguiu atrair muita atenção fora do Reino Unido. O álbum Sheer Heart Attack, 1974, no entanto, disparou nas paradas internacionais e a Night at the Opera, 1975, vendeu ainda melhor. A abordagem ambiciosa da banda tanto para a composição quanto para a produção de estúdio foi resumida no single de ópera simulada do último álbum Bohemian Rhapsody, uma das várias composições do Queen escritas principalmente por Mercury. A canção passou 9 semanas no topo da parada de singles britânica, e o filme promocional que a acompanha ajudou a indústria musical a reconhecer seu futuro no vídeo. Sucesso espetacular seguido em 1977 com Nós Somos os Campeões e We Will Rock You, que se tornaram hinos onipresentes em eventos esportivos na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Além de seu talento como cantor e compositor, Mercury era um showman habilidoso. Ele sabia como entreter o público e como se conectar com ele. Ele gostava de usar fantasias, muitas vezes com elastano colante, e desfilava pelo palco, incentivando os fãs a se juntarem à diversão. De natureza artística, Mercury também esteve ativamente envolvido no design da arte de muitos dos álbuns do grupo. Mercury também viveu um estilo de vida luxuoso. Ele adorava champanhe e gostava de colecionar arte, certa vez gastando mais de $400 mil em um conjunto de porcelana pintada à mão. Estava sempre pronto para festas. No início da década de 1980, o Queen tornou-se um fenômeno internacional, chamando especial atenção pelas suas actuações elaboradamente encenadas em locais enormes. Desfilando no palco com trajes escandalosos, Mercury comandou sem esforço dezenas de milhares de espectadores. Embora a sorte comercial do Queen tenha começado a diminuir em meados da década, a banda provavelmente atingiu sua apoteose como um ato ao vivo com uma performance estelar no concerto beneficente Live Aid em 1985. Mercury escreveu a música Bohemian Rhapsody, uma opereta rock de 7 minutos para o álbum de 1975, A Night at the Opera. Fazendo overdub de sua voz, Mercury mostrou seu alcance vocal de 4 oitavas nesta faixa inovadora. A música atingiu o topo das paradas na Grã-Bretanha e se tornou um hit no top 10 nos Estados Unidos.
Embora a popularidade do Queen tenha começado a diminuir em meados da década de 1980, o grupo teve um pequeno sucesso em 1984 com Radio Gaga. A musicista pop Lady Gaga se inspirou na música para seu nome artístico. Sua técnica era surpreendente. Sem problemas de andamento, ele cantava com um senso de ritmo incisivo, seu posicionamento vocal era muito bom e ele conseguia deslizar sem esforço de um registro para outro. Ele também tinha uma grande musicalidade. Seu fraseado era sutil, delicado e doce ou enérgico e contundente. Ele foi capaz de encontrar a coloração certa ou a nuance expressiva para cada palavra. Mercury era conhecido por suas apresentações ao vivo, muitas vezes feitas para públicos em estádios ao redor do mundo. Ele exibia um estilo altamente teatral que muitas vezes evocava grande participação da multidão. Carreira solo. Além de seu trabalho com o Queen, Mercury lançou vários álbuns solo, incluindo Mr. Bad Guy, de 1985. Ele também colaborou com a cantora de ópera Montserrat Caballé em Barcelona de 1988. Noiva Mary Austin. Fora do palco, Mercury foi aberto sobre sua bissexualidade, mas manteve seus relacionamentos privados. Ele ficou noivo de Mary Austin. Austin conheceu Mercury em 1969, quando ela era funcionária de uma loja de música de 19 anos e ele tinha 24 anos à beira do estrelato. Eles rapidamente começaram a namorar. Mercury escreveu a balada Love of My Life para Austin. Em 1973, Mercury propôs, o casamento foi cancelado quando ele revelou a ela que era bissexual. A dupla permaneceu próxima e Austin cuidou de Mercury após seu diagnóstico de AIDS. Freddie Mercury teve um relacionamento de 7 anos com Dean Hutton até sua morte prematura. Mercury conheceu Hutton, um cabeleireiro irlandês, na década de 1980, em uma boate gay em Londres. Porém a dupla se reconectou um ano e meio depois em outra boate. Desta vez, eles começaram a namorar e Hutton foi morar com Mercury menos de um ano depois. Embora Mercury nunca tenha saído do armário, o casal permaneceu junto até Mercury morrer de AIDS em 1991. Morte de Freddie Mercury. Mercury morreu de pneumonia bronquíaca relacionada à AIDS em sua mansão em Londres, em 24 de novembro de 1991. Ele tinha 45 anos. Um dia antes de sua morte, em 23 de novembro de 1991, Mercury divulgou um comunicado: "Desejo confirmar que fui testado como HIV positivo e tenho AIDS. Achei correto manter esta informação privada até o momento para proteger a privacidade de aqueles ao meu redor. No entanto, chegou a hora de meus amigos e fãs ao redor do mundo saberem a verdade e espero que todos se juntem aos meus médicos e a todos aqueles em todo o mundo na luta contra esta terrível doença." Até pouco antes de sua morte, Mercury continuou a gravar com o Queen e apareceu póstumamente no último álbum da banda, Made in Heaven, de 1995. Seu tempo com o Queen foi dramatizado no filme de grande sucesso Rapsódia Boêmia, de 2018. Para homenagear sua memória, o Freddie Mercury Tribute, Concert for AIDS foi realizado em abril de 1992 no estádio de Wembley. Uma grande variedade de bandas de rock, como Def Leppard e Elton John, se apresentaram para celebrar Mercury e avançar na luta contra a doença que ceifou sua vida. Essa foi uma pequena história sobre a vida de Freddie Mercury. Aproveite e inscreva-se no canal, deixe seu like, faça seu comentário.